Olá, hoje a gente está aqui com o João Henrique Rummel, que vai contar para a gente um pouquinho sobre a reforma tributária. Essa reforma que às vezes é tão complexa para a gente, mas que vem sendo o debate da vez aqui em Brasília. João, obrigada pela entrevista, obrigada por estar conosco. Conta para a gente aqui, ao seu ver, essa reforma vai fazer com que o produtor rural pague mais imposto ou não? Como que é isso? Porque eu acho que o grande medo hoje do produtor é ele pagar mais. Ele vai pagar mais ou não, João? Bem, é um prazer estar aqui contigo, podendo conversar e até discutir um pouquinho, para a gente fazer uma própria avaliação nesse debate do que é a reforma. A reforma tributária que está sendo proposta, ela é uma reforma que pode simplificar e facilitar a vida das pessoas que pagam imposto. E ela é conceitual, a gente precisa entender que hoje a gente vive uma mistura de coisas que você não sabe nem conceituar o que é certo, o que é errado, para onde vai, onde vem. Então, o primeiro princípio que eles querem organizar, que é importante colocar, é o seguinte: o imposto hoje que eles querem unificar, ele vai ser pago somente aonde ele é consumido o produto. Porque hoje tem parte que é retida onde produz, hoje ele é pago numa única fonte, hoje ele é uma confusão e uma confusão de alíquota para todos os produtos. Então o produto tem uma alíquota num lugar, tem outra noutra. Então é o seguinte, o que eles estão querendo fazer? Unificar primeiro. Unificar tudo e colocar o seguinte: o Estado, quem vai receber o recurso é o município ou o Estado onde está o consumidor, onde foi consumido o produto. E isso traz uma clareza mais fácil de ver as coisas, de fazer. Então essa é a primeira coisa que vai facilitar. Unificar. O segundo ponto, tá certo? Eles estão querendo colocar o seguinte: tudo que é referente a consumo, tá certo? Seja de serviço, de produto, de qualquer coisa que você está fazendo, ele vai ter a mesma regra. Então, porque hoje é o seguinte: eu vou consumir uma coisa, um serviço, uma coisa, cada um tem uma regra e cada um é um lugar diferente, uma regra diferente, para cada município tem uma regra, para cada lugar tem uma regra. Então, vamos unificar isso e colocar para todo mundo igual? Tá legal? Esse é o segundo ponto. O que acontece com isso? Aí a gente, como conceito é legal, mas o impacto disso na vida das pessoas, ela vai ter uma diferença. Então é o seguinte: então esses dois é o conceito principal. O outro conceito, tá certo, que é preciso colocar, que é o seguinte: o discurso que eles estão colocando é o seguinte: hoje, se eu tenho 100 de arrecadação, eu vou continuar recebendo 100. Quando eu coloco uma alíquota ou várias alíquotas proporcional a uma alíquota, eu vou fazer teste para calcular que esse 100 é o mesmo. Então é o seguinte: na conta de quem está propondo isso, é que no final o pagador de imposto e quem vai receber o imposto, que é o cidadão, o consumidor, que é o imposto sobre consumo, ele vai ser o mesmo, tá certo? E o quanto os estados e municípios recebem é o mesmo, tá certo? Só que isso pode variar nos produtos. Então, assim, vai ser produto que vai ficar mais caro e produto que vai ficar mais barato. Tá certo? Porque é o seguinte: não é o elo da cadeia que vai pagar mais imposto. Tá certo? Então é o seguinte: não é o produtor rural que vai pagar mais imposto. Tá certo? É o produto dele que pode, em função da alíquota do imposto, pode ficar mais caro. João, então um tomate e um iPhone vão ter o mesmo imposto? Teoricamente aqui o mesmo imposto. Tá certo? Então o que ele está falando é o seguinte: então é o seguinte, um iPod que custava, que tinha 40% de imposto, ele vai ter o mesmo imposto do tomate que tinha 0. Então, quer dizer, eu compensei um pelo outro o mesmo imposto, que fica claro, fica mais fácil, mais racional, tá certo? Tem diferenças? Tem. Agora, o que é mais importante, o tomate ou o iPhone? Tá certo? Aí vai ser uma escolha de cada cidadão, aonde ele vai comprar em função do preço. Assim, ele vai se beneficiar da energia elétrica, como também o produtor, porque a energia vai ficar mais barata, a gasolina, a compra de alguns equipamentos, carro. Sim. Então, algumas coisas podem ficar mais caras. O alimento pode ter um custo a mais. Olha só, na proposta, na proposta da reforma, eles falam o seguinte: hoje o imposto sobre alimentos, os benefícios
fiscais que estão em cima dos alimentos, ele dá para todo mundo. Então, a pessoa mais rica do Brasil, se ele compra arroz, feijão que está na cesta básica, ele não paga imposto, ele não está contribuindo para a sociedade, ele pode pagar, ele não precisa desse benefício, tá certo? Sim. Então, assim, agora quem precisa do benefício, ele vai ter um benefício. O que eles estão propondo para compensar as pessoas que precisam desse benefício? Que é o cashback. O que eles estão falando? Que aquela pessoa que hoje está dentro de um padrão e que precisa devolver esse produto, ele vai comprar com a nota fiscal e vai botar o CPF dele. E até um limite, ele vai ter essa devolução desse dinheiro na conta dele. Isso é uma pergunta que eu ia te fazer. A gente escuta muito isso nos debates da reforma tributária, que é a devolução do dinheiro. Você acha que vai funcionar, João? Você acha que a pessoa vai conseguir, o produtor rural, falando especificamente, já que a gente fala para o agro, pegar o recurso de volta, ou você acha que isso vai ser mais uma balela de lei? Olha só, o que está sendo proposto nessa proposta, tá certo? É uma coisa interessante, tá? Hoje eu tenho, cada município, cada estado, o governo federal tem uma agência, uma conta para receber o dinheiro, tá certo? O que é a reforma está sendo debatida e está sendo construída? É ter um organismo único de arrecadação, uma nota fiscal única no Brasil inteiro, tá certo? Então, assim, qualquer nota emitida, ela vai ser processada numa instituição criada, tripartite, onde vai estar a participação do Estado, do município e do governo federal. Da União. Então, o que acontece com isso? Esse vai ter um sistema de emissão de nota fiscal. Perfeito? E todo o dinheiro que tiver na emissão dessa nota fiscal de imposto vai cair nessa instituição. Então, o que eles estão falando é que cada CNPJ, cada CNPF vai ter a sua conta lá dentro. E que você, então, vai saber se você, todo dia lá, que você tem que ir lá retirar o seu saldo para saber se você vai pagar o imposto, você vai saber o que você tem para pagar ou para receber. Todo contribuinte vai ter uma conta ali. Exatamente. E vai acompanhar. E vai acompanhar. E aí, se o Estado for eficiente e se isto funcionar, tá certo? Que a gente tem que acreditar que possa funcionar, tá certo? Para ele é fácil. Isso acaba criando aquela dúvida do agricultor. Isso vai ser bom para o agricultor? Não vai? Para o agro. Para o agro, tá certo? Dentro desse conceito. Olha só, nesse ponto, a gente tem que evoluir numa discussão seguinte. Olha só, eu, produtor rural, quando eu pago a energia elétrica, eu estou pagando imposto. Sim. Quando eu compro a gasolina, eu estou pagando imposto. Quando eu compro peça, eu estou pagando imposto. Quando eu pego serviço, eu estou pagando imposto. Tudo isso eu já paguei o imposto. Só que o que acontece? Se eu sou uma PJ e eu vendi o meu produto, quem comprou o meu produto vai pagar um imposto para mim. A diferença hoje é que o produtor ele não recebe esse imposto na sua conta. Então é o seguinte, eu paguei o imposto e está pago. Ele não está notando o quanto de imposto ele pagou nisso. Então é o seguinte, quanto é que eu paguei na energia elétrica, quanto é que eu paguei em todos os insumos, as máquinas, tudo que eu perdi, eu já paguei. Tá certo? Desta forma, o que acontece? Eu vendi o meu produto, recebo o imposto, desconto aquilo e repasso essa diferença. O preço do meu produto é aquele que está no mercado, mais o imposto. Concorda comigo? Concordo. Então é o seguinte, o que acontece? Na realidade, eu vou fazer uma diferença nisso. Como é que nos preços da commodity, como é que vai ser esse impacto? É uma discussão. Por quê? O que acontece hoje? Quando eu vendo o meu produto, eu gero um crédito presumido e dou isso. Isso interfere no preço da commodity? Como é que está isso dentro do preço da commodity quanto da formação de preço? Então, quer dizer, essa é uma dúvida que vai ser. Mas o produtor vai entrar lá no site e saber se ele tem ou não. Isso também cria, fala assim, pô, mas só para você entender, eu planto eucalipto, tá certo? Que eu vou produzir daqui 6 anos, só vou ter receita daqui 6 anos. Eu comprei muda, comprei trator, uma opção de coisa, adubo, essas coisas. Gerei uma opção de crédito, entendeu? Eu vou poder receber esse crédito antecipado e só vou pagar imposto aí integral quando eu começar a vender.
Ou seja, uma produção de eucalipto lá que 6 anos você vai vender, você já ganha antes. E eu não preciso ter capital de giro para carregar o imposto que eu paguei lá na frente, que eu recebo esse imposto antecipado, mas depois eu vou pagar ele integral. Sim. Eu não vou, aqueles créditos que eu paguei agora, eu vou poder antecipar ele. A mesma coisa, esse sistema tem que funcionar, senão todo esse conceito pode dar errado. Tem um estudo, tá certo, que foi feito por algumas universidades que fala que hoje o produtor paga em torno de 14 a 18% de imposto em todos esses serviços e produtos que ele coloca. Então é o seguinte, vou aumentar? Não, eu já pago 18, tá certo? Isso eu pago, 14, 18, tá certo? Eu já pago, esquece. Se eu for a pessoa final, eu já paguei. Sim, já é um Agora, imposto também. eu posso reduzir com o cara que vai pagar para mim, que quem vai pagar o imposto lá na frente é quem consumiu o produto final. Tá? Então, quer dizer... Não existe essa de pagar mais ou menos, começa a ter um equilíbrio maior. É como exatamente. Agora, e como é que vai ser essa relação na formação de produtos e commodities? Como é que isso vai entrar na formação de preço da commodity lá em Chicago? Como é que eu vou trazer isso para o valor do produtor? Essa é uma outra discussão que tem que ser feita um cálculo. Tem teóricos, tá certo, que falam que se eu tiver uma alíquota reduzida, por exemplo, eles falam que uma redução aí de 20, 25%, 30% da alíquota que vão colocar para todo mundo para os produtos agrícolas, vai ficar mais ou menos a mesma coisa. Então é o seguinte, tem algumas pessoas que falam também que é o seguinte, que o produtor hoje paga imposto 2 vezes, tá certo? Que ele paga aquilo que ele comprou que está agregado aos insumos e que dá o crédito presumido para frente. Então é o seguinte, ele dá um lucro para quem comprou dele e ainda pagou os impostos para trás. E ele, como nesse negócio de eu não pagar, não ter que tirar o boleto, acaba tendo que pagar mais. Agora, se o cara fala assim, eu tenho dúvida se o preço do meu produto vai ficar mais caro ou mais barato, aí é uma outra discussão, tá certo? Aí isso pode acontecer caso a caso, produto por produto. Se ele é essencial, vai aumentar o consumo, diminuir o consumo em função dessa reforma, é uma outra discussão que a gente só vai saber quando for implementado, quando a gente vai ter que conhecer qual é a importância desse produto, do nosso produto, na cesta de consumo de quem está pagando e de quem vai pagar esse imposto. Ô João, e com relação a um fundo? Muito se fala que vai ter nessa reforma tributária um fundo, que eu imagino que seja justamente onde a gente vai ter esse recurso, que esse órgão aí que vai vir, enfim, se vai ficar uma super receita, não sabemos, ele vai administrar esse fundo. Eu tenho uma sensação que fundo, às vezes, o dinheiro é de ninguém, né? Quando coloca no fundo, o dinheiro é só do governo. Pode ter uma má administração aí? Você acha que esse pedaço do texto ainda tem que melhorar ou não? O que você acha? O fundo, para que é o fundo? Eu estou mudando, quer dizer, hoje eu tenho parte que fica na origem e tem parte que vai para o destino. Quer dizer, quando eu vou levar tudo para o destino, existe uma discussão que alguém vai perder e alguém vai pagar, alguém vai ganhar. Então, quer dizer, eu vou ter em lugares aumentos de arrecadação e em outros lugares perdendo a arrecadação. Então é o seguinte, tem alguns estados que falam assim, pelo menos nos primeiros anos, para ir se ajustando, tem que ter um fundo de compensação. Tá certo? Então a ideia de criar esse fundo, e que é um dos grandes entraves que tem na aprovação da lei, é exatamente isso. Tá certo? Como que isso vai entrar? Como vai administrar esse fundo? E como é que vai fazer a compensação e como é que vão ser as contas desse fundo. Entendi. Entendeu? Então, essa é um problema sério que a gente tem e o fundo vai ter esse papel. Quer dizer, esse fundo não é para dar para isso, para aquilo. É simplesmente um fundo de compensação. Então, o pessoal fala o seguinte, que os estados hoje que têm pouca produção, mas tem gente consumindo, tem uma tendência de receber mais recursos, de aumentar as receitas. Nos estados que tem muita produção, mas que proporcionalmente tem menos gente, tem uma tendência de cair. Então isso vai ser compensado. Os teóricos que fazem a proposta da reforma tributária, ele fala que, gente, que isso vai maximizar e diminuir o preço, porque os produtos, as fábricas, não vai ter mais guerra fiscal daqui e ali. Certo? Os produtos eles vão começar a colocar dentro de uma logística melhor de distribuição, perto do consumo, perto desse processo. Então, quer dizer, ele acha que o equilíbrio entre
a demanda dos impostos e o que vai poder se fazer ao longo do tempo tende a se equilibrar e ser ponderada pelo próprio mercado em relação aos investimentos que vêm de a longo prazo. Porque o que acontece hoje? Eu estou no estado e dou um benefício fiscal de 20 anos. Quando acaba os 20 anos, a empresa, se não renovar, ela tira a fábrica e vai para outro lugar. Sim. Quer dizer, eu, na realidade, não aumentei imposto, eu só tirei imposto dos outros, que poderiam estar recebendo isso. Tá certo? Então o imposto fica mais caro. Então por isso que as pessoas também, é um argumento que as pessoas falam que quando isso se ajustar, tá certo? E se o Estado não crescer, até os impostos podem vir a baixar ao longo do tempo. Ou seja, o sonho, né? Pagar menos imposto e ter um Estado mais eficiente. Exato. Essa é uma grande discussão. Eu brinco muito que eu falo o seguinte, ó, uma das discussões que a gente tem hoje no Congresso para ir para frente, ir para trás da discussão da reforma tributária, tá certo? É que as pessoas falam assim, primeiro temos que fazer a reforma administrativa antes da reforma tributária. Aí o governo vai e manda a reforma administrativa. O que é a reforma administrativa que o governo mandou? É simplesmente uma diminuição de trabalho, do pagamento. Tá certo? Eu vou diminuir o salário do funcionário público, racionalizar isso. Mas diminuiu o tamanho do Estado? Não. Tá certo? Então eu gosto de falar muito, que eu falo o seguinte, o brasileiro hoje, de uma forma geral, e principalmente as suas instituições, ela tem que pensar o seguinte, olha só, para mim ter uma atividade econômica, quantas aprovações e certificados eu preciso do governo? Quais são realmente necessários? O que eu, cidadão, quero ser corresponsável da empresa que está fazendo a atividade? Tá certo? Ou a atividade, quanto incêndio? Porra, eu boto o bombeiro lá para aprovar o negócio. Pegou fogo, aquilo não deu certo? Se o Estado atestou que aquilo era bom e não deu certo, o Estado é corresponsável. Quem é o Estado? O dinheiro que o Estado tem é de quem? Sou eu, contribuinte, é você, contribuinte. Quem está pagando e assumindo a responsabilidade disso somos nós. Quer dizer, ainda a gente acaba sendo corresponsabilizado. E a gente depois tem que pagar a conta, através de imposto. Então, quer dizer, isso tem que ser o Estado que tem que fazer? Nós temos que pagar as pessoas para fazer isso? A gente tem que gerar esse custo para o Estado? Não sei. Quantas informações eu sou obrigado a passar para o Estado? O que o Estado faz com essas informações? Quanto tempo, quantas pessoas eu tenho que gastar tempo, pagar para fazer isso? Isso é necessário? Quantas fiscalizações eu recebo ao longo do ano? Quais delas são necessárias? Quais são as taxas que eu pago que são necessárias? Eu acho que essa é a discussão que a gente tem que fazer hoje para diminuir o tamanho do Estado e ele ser mais eficiente dentro disso, ser menor, ser mais enxuto e prestar o serviço melhor. Hoje o que a gente escuta, né, João, que se paga muito imposto e não se usa, né? Não se usa porque faltam estradas, faltam escolas de qualidade, saúde. Então hoje o que o brasileiro, a forma que o brasileiro, né, num bar, numa discussão é sempre, a gente paga muito e não usa quase nada, porque o país não dá aquele retorno. Então o medo que eu acho que o produtor rural vou pagar e o que eu vou usar desse imposto, né? Vai valer a pena mais um tributo, mais um a mais e vai voltar isso ou não? Olha só, volto a falar, essa questão do produtor pagar mais ou menos... Vai depender de tudo. Olha só, é a questão de conceito. Quem vai pagar mais imposto é o consumidor. Agora, o meu produto vai ficar mais caro ou mais barato? Vai depender aí de como vai ser. Tá, então é o seguinte, essa é a primeira coisa que a gente tem que colocar. Quanto à qualidade do serviço que o Estado vai dar pelo que a gente paga, aí é uma maneira da sociedade se organizar e fazer um sistema de fiscalização melhor disso. Só sentar na cadeira e ficar reclamando não vai chegar a lugar nenhum. Mas se a sociedade se organizar e começar a cobrar e criar parâmetros do que se quer, o que se quer cobrar, o que se quer fazer, eu acho que aí é uma atividade melhor. Então, por exemplo, eu falo o seguinte, olha só, eu vejo que nos últimos anos a quantidade de frentes parlamentares crescendo, elas passam a ser importantes também, não só no debate das políticas públicas, como na fiscalização da execução, da eficiência dela, da eficiência da aplicação dos recursos. A gente vem num processo de evolução e hoje com a informática, com os mecanismos digitais, com a melhoria da qualidade burocrática, da coleta das informações, das análises de tudo isso,
fica muito mais fácil da sociedade. E formar grupos. Olha só, democracia é caro, tá certo? Todo mundo gosta de democracia, mas todo mundo quer pagar pela democracia. Então, se eu quero diminuir o tamanho do Estado, eu tenho que me organizar e cobrar para que o Estado seja eficiente de uma forma profissional e não de uma forma de conversa de botequim, só falar que está errado, que a gente precisa participar efetivamente. Eu acho que a grande ferramenta de cobrança é a aproximação da sociedade organizada do parlamento, que é o representante, é a ferramenta que a sociedade tem para fazer isso. Então é o seguinte, por exemplo, esse debate, uma das coisas que eu estou achando mais interessante é esse debate da reforma tributária, que cada dia mais os setores se organizam para discutir a reforma tributária. Para entender, né, João? Para entender isso. Então, então cada dia que eu estou aqui eu recebo uma crítica, tá certo? E é uma crítica que você tem que pressionar. Por exemplo, eu vejo as pessoas hoje que vivem de aluguel, as pessoas falam assim, pô, eu vou pagar imposto. Mas você não paga hoje, você vai pagar um pouco mais. Mas é uma renda que você tem, um serviço que você presta pegando o seu imóvel e dando para outro. Sim. Tá certo? Pô, por que você não vai pagar? É uma pergunta, não estou falando que está certo ou que está errado. Sim, você está questionando. Tá, outra coisa, todo imposto que é alto, você leva uma sonegação, que vale a pena você sonegar. Tá? Então hoje, por exemplo, o pessoal de varejo fala o seguinte, ó, eu vou montar um restaurante aqui, vai ter um quiosque na minha frente, e o cara vai pedir o prato que ele quer comer aqui, vai comprar Coca-Cola 25% mais barato lá. Então vai ter uma sonegação maior, quer dizer, pelo menos numa etapa dessa fiscalização, desse consumo em relação a tudo isso. Então, quer dizer, são problemas que as pessoas precisam dar soluções. Será que as pessoas que estão discutindo e propondo isso já têm essas soluções? Isso é até uma pergunta que eu ia te fazer, João. Você acha que hoje o Congresso, né, ele está preparado para votar essa reforma? Você que transita por tantas frentes, e aí sai até um pouquinho do agro, você acha que está preparado ou você acha que ainda está muito cedo, está muito jovem esse assunto? Precisa ser amadurecido? Olha só, eu acho que já tem uma discussão sistêmica, quase que diária no Brasil. A reforma tributária dos últimos 4 anos, ela vem passando por vários debates, formação dentro de uma mesma proposta, que ela vai evoluindo. Então você tinha a PEC 110, você tem a PEC 45, depois você teve a 7, a 46, e vem sendo um debate, as pessoas vêm fazendo conta e vêm fazendo sugestão e ela vai evoluindo. E começou com a 45, que era uma alíquota só, hoje já estão falando em 4 alíquotas, não tinha o cashback, já colocaram o cashback. O fundo era um fundo diferente, hoje já tem até 2 fundos diferentes para isso. Quer dizer, a evolução do debate, ele está crescendo a cada dia. Os estados analisam, por exemplo, quem mais faz pressão para aprovar isso são os estados, em função da dificuldade de arrecadação, da quantidade de contencioso que vai para a justiça, a insegurança deles receberem ou não, deles fazerem um planejamento de execução por causa desse contencioso, dessa briga na justiça. Então eles querem melhorar isso para melhorar a qualidade da arrecadação, melhorar a qualidade da fiscalização, tá certo? Olha só, com esse órgão que está sendo proposto, quem vai fazer a fiscalização é ele. Então, aquele fiscal que antigamente eu tinha um fiscal do Estado, um fiscal do município, um fiscal da União, eu vou ter um fiscal só, tá certo? Então, para fiscalizar tudo isso. E do jeito que está sendo feito, vai poder ter uma fiscalização eletrônica. Então, a eficiência disso, essa maturidade hoje das pressões, o que eu sinto é o seguinte, existe um governo que quer, um governo federal que quer, existe um governo municipal que quer, as pequenas cidades querem, tá certo? As grandes cidades estão preocupadas em função que ela cobra o ISS, as outras não conseguem cobrar, então elas podem perder a arrecadação em relação a isso. Os fiscais, os auditores, na maior parte, não querem essa não querem esse tanto trabalho. E outra coisa, todo segmento da economia que tem algum benefício fiscal, que tem algum incentivo, tem alguma coisa, não vai querer. Como a pessoa, o inquilino aí, o dono do apartamento vai alugar e não quer. Exatamente, não quer. O médico, o profissional que hoje quase não paga, o autônomo vai ter que pagar. Tá certo? Então, essa é uma discussão. Agora, eu brinco muito que eu falo o seguinte, ó. O cidadão lá que hoje participa pouco desse debate, procura entender os detalhes,
vai ter que se posicionar, porque ele daqui 2 anos ou daqui 4 anos, ele vai ter que eleger de novo as pessoas lá. E essas pessoas que estão lá vão ter que mostrar que prestaram serviço. Se eu fizer uma análise política hoje, qual é a pauta que a gente tem hoje que pode ser votada e que os parlamentares podem dizer que nós estamos trabalhando e nós estamos entregando um serviço para a sociedade? Reforma tributária. Só reforma tributária. Por isso que estamos falando dela aqui. Entendeu? É o seguinte, quando fala isso, se eles vão discutir e não aprovar, qual o serviço que eles vão entregar? Qual o benefício que eles trouxeram para o cidadão, para o eleitor dele, que ele vai falar, ó, eu fiz isso para melhorar a sua vida? Ou ele vai falar, não fiz nada? Ou ele vai falar que não aprovou a reforma porque ele achava que não era conveniente. Exatamente, mas ele vai ter que provar que não era conveniente. Sim. Alguém vai falar que é conveniente, ele vai ter que ser convincente que não era conveniente. Ninguém quer ser responsabilizado por isso. Então, eu acho que ambiente tem. Se você me perguntar hoje, vai passar? Tenho minhas dúvidas. Tá certo? Não sou um cara que vou afirmar com você com grande convicção que vai passar. Mas eu acho que tem uma grande possibilidade de passar. E tem cenário já para votar isso, porque é um assunto da vez, né? Eu acho que se não aparecer outra pauta, tá certo? Um outro tema muito relevante, eu acho que vai ser obrigado a fazer essa discussão e passar. Ô João, e até retomando um pouquinho, lá no governo Bolsonaro já se falava de reforma tributária e tinha uma pressão do governo para votar, né? Tivemos alguns momentos lá que, né, a equipe econômica não passava o texto, teve aquela confusão, e agora a gente está num outro governo, então você sente que realmente tem clima para passar essa reforma, entendo, pode ter mudanças no texto, mas o cenário é realmente a favor da reforma, né? Eu acho que o ambiente político, em termos de conhecimento, e é isso que eu falei para vocês, ó. Nós temos os governadores pressionando para aprovar, nós temos um governo federal bem intencionado e poderosos, tá? Sim, sim. Tá certo? Que está pressionando. Os prefeitos acham que isso vai ser a solução de melhorar a arrecadação deles, dar maior transparência, diminuir a quantidade de dor de cabeça que eles têm, tá, em relação a isso. Agora, nós temos uma pressão contrária, que são os empresários que têm benefícios. Todo mundo vai reclamar. Agora, quem vai ser beneficiado, quem vai ser prejudicado nisso, tá certo? No final das contas, é muito difícil de você afirmar, porque vai depender da vontade de compra de cada um, onde as pessoas vão querer gastar o seu dinheiro. Alguns lugares vai aumentar o preço, outros vão baixar o preço, tá certo? Então, assim, se baixa o preço daqui, eu posso gastar em outro lugar. Onde que eu vou gastar? Se aumentou aqui, eu vou ter que tirar daquele de onde baixou. Então, essa vai ser uma questão que a sociedade vai definir ao longo do tempo. Tanto que o processo da reforma tributária, se aprovada e se for implementada, ela tem uma transição. Sim. Tá certo? Onde o grosso deve ser de 4, 6 anos, mas a reforma como um todo deve demorar, aí gente falando em 20 anos. Bacana. Gente, a gente encerra aqui nosso bate-papo com o João Henrique. Muito obrigada, João, por estar conosco aqui falando sobre a reforma tributária. Um assunto que é complexo e que, como o próprio João disse, tem os vários lados da moeda, que vão ser a favor, vão ser contra. E essa é a grande beleza da democracia, que é o debate. Infelizmente, né, João, nem todo mundo vai ser favorecido e nem todo mundo vai gostar. Mas é assim que a gente vai construindo, por meio dos debates, da frente. E é assim que a gente, cidadão, por meio dos nossos parlamentares, levamos nossa opinião, por meio deles. Obrigada, João. Obrigado por esse bate-papo. Teremos outros. Muito obrigado. Até mais, gente.